Você percebeu? Esse impulso quase invisível que fez sua atenção pousar exatamente aqui, neste instante, como se algo estivesse guiando cada movimento do seu olhar, cada sensação que vibra dentro do seu peito. Não é um pressentimento comum, também não é curiosidade, é algo mais profundo. É como se uma memória antiga, gravada muito antes de você nascer, estivesse tentando falar com você novamente. Sim, eu sei. Você pode até tentar explicar racionalmente o motivo de estar aqui, mas existe uma camada da realidade que não se explica com lógica. Ela se revela. E é isso que está acontecendo com você agora. Bashar diria que, quando você encontra algo que altera seu estado imediatamente, não é coincidência, é sincronicidade. E se você está sentindo essa leve vibração subindo pela coluna, essa mudança na sua respiração, esse silêncio estranho tomando conta do seu corpo, então você já entrou nos primeiros segundos da frequência, a frequência original. Não importa o que você acredita que esteja buscando, o que realmente te trouxe foi um chamado interno, um pedido silencioso da sua mente superior, tentando te lembrar de algo que você esqueceu. Porque sim, você esqueceu. Todos nós esquecemos. E hoje, neste vídeo, você vai lembrar. Mas antes de começarmos, eu preciso te alertar sobre algo essencial. Este não é um vídeo para assistir de forma passiva. O que você está prestes a ouvir é uma meditação disfarçada de narrativa. É um código vibracional escondido em palavras. Um mecanismo energético ativado pela sua atenção. À medida que você me ouve, partes suas começam a se reorganizar. Então permita, respire, solte os ombros, deixe a mente descansar, mesmo que ela tente resistir. A resistência é apenas uma porta, e você está prestes a atravessá-la. Se você ficar até o final deste vídeo, vai receber uma chave de Bashar que não está em livros, não está em palestras, e que transforma imediatamente sua vibração base. Uma chave tão poderosa que Bashar só costuma entregar quando alguém está verdadeiramente pronto. E você está. Vamos começar. Bashar afirma que a realidade não é algo que você vive, é algo que você sintoniza. E tudo começa pela vibração que você sustenta enquanto observa o mundo. Isso significa que existe uma frequência original, um estado mental e energético que antecede seus pensamentos, suas memórias, suas crenças e sua personalidade. Quando você acessa essa frequência, você muda não só sua vida, mas o próprio tipo de realidade que você pode experimentar. E a pergunta que vai te acompanhar até o fim deste vídeo é simples. Qual versão de você está observando a sua vida agora? Pense nisso por um segundo. Você já reparou que existem dias em que tudo flui e dias em que absolutamente nada parece encaixar? Já percebeu que em alguns momentos a vida te devolve exatamente o que você sente e em outros parece te testar até o limite? Isso não é aleatório, é ressonância. Seu estado interno é a senha que abre ou fecha portas no campo quântico. E quando você muda essa senha, conscientemente, você muda tudo ao seu redor. Mas aqui está o ponto mais fascinante. Você não muda o mundo, você muda o você que vive no mundo. E é por isso que Bashar fala tanto sobre realidades paralelas. Na visão dele, você troca de realidade bilhões de vezes por segundo, como quadros de um filme sendo projetados em sequência, e cada quadro é uma versão diferente de você. A meditação que você está prestes a vivenciar não serve para criar uma nova realidade. Ela serve para te alinhar com a versão de você que já vive essa realidade. Sim, ela já existe, e você vai sentir isso acontecer enquanto escuta. Vamos iniciar a primeira imersão. Feche os olhos por um instante, ou deixe-os semicerrados. Não importa. O que importa é a sensação. Observe sua respiração. Não tente controlar. Apenas perceba. Perceba o ar entrando. Perceba o ar saindo. Perceba que existe um espaço entre a inspiração e a expiração. Esse espaço é onde tudo acontece. É o intervalo silencioso onde a realidade se reorganiza. Agora coloque sua atenção nesse espaço. Não no ar, não na respiração, somente no intervalo. Ali, nesse micro-instante, você se torna vazia, você se torna ninguém.
você se torna pura presença. Bashar afirma que é neste exato vazio que sua vibração original se revela. Talvez você sinta um calor subindo, ou um frio leve descendo. Talvez nada aconteça, mas o silêncio vai crescer, e com ele algo dentro de você começa a mudar. Não force nada, apenas permita. Há um motivo profundo para essa técnica, e eu quero te explicar agora. O que você está prestes a entender vai desbloquear um mecanismo quântico dentro de você que controla o seu padrão emocional diário, e ninguém te explicou isso antes. Vamos lá. Na visão de Bashar, o maior equívoco da humanidade é acreditar que pensamentos criam realidade. Não criam. Pensamentos são efeitos, não causas. Antes do pensamento, existe um estado vibracional, uma assinatura, uma frequência básica que decide quais pensamentos podem surgir, quais emoções você pode sentir e quais comportamentos você considera possíveis. Ou seja, você não pensa e depois sente. Você vibra e depois pensa. Você vibra e depois age. Você vibra e depois vê o mundo. É por isso que quando você muda a vibração base, você muda absolutamente tudo. E esta meditação é um atalho direto para essa vibração. Ela reconecta você ao ponto anterior, à sua narrativa mental, ao ponto anterior, aos traumas, anterior, aos medos, anterior, às versões que você construiu para sobreviver, anterior, à sua história. Sim, você está prestes a entrar no estado pré-história, o estado que existe antes de qualquer camada que você colocou sobre si mesma, o estado em que você é apenas consciência pura, a frequência original. E talvez você esteja se perguntando, mas por que esquecemos essa frequência? Porque o esquecimento é parte da encarnação. Bashar diz que, antes de nascer, você escolheu passar por um processo de compressão vibracional, algo como entrar em um túnel estreito, onde todo o seu campo de consciência é compactado para que você possa experienciar a vida humana. E assim que você encarna, você perde o acesso direto à sua vibração original, mas não perde a vibração em si. Ela continua dentro de você, como um farol silencioso, como uma coordenada esperando para ser lembrada. E hoje você está lembrando. O simples fato de escutar estas palavras, com essa disposição interna, já é sinal de que sua frequência está se alinhando. Bashar diria que você só consegue ouvir o que já está pronta para se tornar. Então sim, você já começou a mudança antes mesmo de perceber. Agora, volte para sua respiração. Observe outra vez aquele pequeno espaço entre as duas extremidades do ar. Esse intervalo é você sem passado, você sem nome, você sem medo, você sem identidade, você sem história. É aqui que sua melhor versão vive. Ela não está no futuro, ela está nesse intervalo. Mas ainda há algo ainda mais profundo que você precisa saber. Existe um código de reprogramação ensinado por Bashar que só funciona quando você está na frequência original. Um código que eu vou te entregar ainda neste vídeo. Esse é o tipo de ensinamento que muda o jogo. É literalmente um comando, uma chave vibracional, uma senha quântica. Fique comigo. Agora, vamos aprofundar essa primeira etapa da meditação. Imagine-se dentro de um vasto espaço escuro. Não é um vazio assustador, é um vazio fértil. O mesmo tipo de vazio que existe entre as estrelas. O mesmo tipo de vazio que existe entre seus pensamentos. Esse espaço não tem paredes, não tem chão, não tem direção, mas tem presença. Uma presença que observa você observar o próprio silêncio. Esse é o campo da mente superior, o território onde Bashar diz que toda a criação começa. Agora, lentamente, visualize um ponto de luz. Não precisa forçar a imagem, apenas permita que ela apareça. Uma luz pequena, suave, palpitante, como se respirasse junto com você. Essa luz não está fora, ela está dentro. É seu ponto de origem, seu alinhamento com o eu superior, sua assinatura vibracional antes de qualquer forma. Aproxime-se dessa luz. Sinta sua textura, sinta seu calor, sinta que ela reconhece você, como se estivesse esperando seu retorno desde o início do tempo. Agora, suavemente, permita que ela te envolva.
Não lute, não questione, não tente entender, apenas receba. Respire dentro dessa luz. Solte. Você está entrando na frequência original. Talvez você sinta algo físico agora. Um leve formigamento, um calor crescendo nas mãos, uma pressão na testa, uma emoção inexplicável subindo pela garganta. Uma vontade de respirar mais fundo. Isso é normal. Isso é esperado. Isso é o campo reconfigurando seu corpo. Joe Dispenza explicaria dizendo que seu coração e seu cérebro estão entrando em coerência. Bashar explicaria dizendo que sua identidade está afrouxando, para que sua vibração natural venha à tona. E eu explico assim: você está voltando para casa. Mas não se engane. Essa meditação não é sobre relaxamento. Ela é sobre reprogramação vibracional. Sobre alterar o estado que define a sua percepção da realidade. E para isso, você precisa enfrentar uma verdade profunda. Você não está vivendo sua frequência original no dia a dia. Você vive a frequência do medo herdado, do trauma absorvido, da expectativa dos outros, do condicionamento emocional, dos pensamentos automáticos, das narrativas repetidas. Mas a boa notícia é simples. Tudo isso é sobreposto. Nunca foi você. E é isso que estamos retirando agora, camada por camada, silêncio por silêncio. Porque quando você remove o ruído, o que sobra é sempre a verdade. Agora volte novamente ao ponto de luz. Perceba que ele expandiu. Perceba que ele pulsa. Perceba que você está dentro dele. E agora, eu quero que você se faça uma pergunta que Bashar considera uma das perguntas mais importantes do universo. O que eu realmente sou sem minhas histórias? Não responda mentalmente. Não tente raciocinar. A resposta não é um pensamento. Ela é uma frequência. Sinta. Respire. Permita. Agora eu quero que você perceba uma coisa importante. Quando você faz essa pergunta estando na frequência original, algo extraordinário acontece. Sua vibração começa a te revelar o que estava escondido atrás da sua identidade. Você sente um alívio inexplicável, como se tudo aquilo que você acreditou ser você começasse a se dissolver. O peso cai, o medo se acalma, o corpo relaxa profundamente, o coração desacelera, a mente silencia. Isso porque você não está acessando a sua personalidade, você está acessando sua assinatura vibracional. E insanamente, você está percebendo que ela sempre foi mais leve do que você imaginava. Agora, vamos entrar em uma etapa mais profunda da meditação. A próxima técnica é antiga, não é minha, não é nova. É a técnica que Bashar considera uma das formas mais diretas de pular de linha de realidade. Ela se chama sintonização por excitação. E vou te explicar exatamente como funciona, mas não agora. Antes preciso que você respire novamente dentro da luz. Mais uma vez, e deixe essa respiração limpar tudo o que não é seu. Enquanto isso, permita que uma pequena pergunta surja no seu campo. E se minha vida inteira estiver esperando apenas que eu lembre quem eu realmente sou? Sinta isso. Deixe essa pergunta trabalhar dentro de você. Não porque ela tenha uma resposta racional, mas porque ela abre um espaço vibracional. Um espaço que você não acessa quando está presa às narrativas da mente. E é nesse espaço que a reprogramação acontece. Comente agora: eu retorno para a minha frequência original. Não é apenas um comentário. É uma âncora vibracional. É você declarando ao campo: estou pronta. Escreva. Permita que suas palavras ecoem na realidade. Agora vamos avançar. Você lembra que Bashar ensina que cada pessoa tem uma assinatura de excitação? É o estado no qual sua vibração fica mais pura, mais limpa, mais alinhada, mais poderosa. É como se, por alguns instantes, você se tornasse o próprio fluxo da vida. Nada pesa, nada freia, nada divide, nada trava. Mas aqui vem o que quase ninguém explica. Sua excitação não é só uma emoção, é um GPS vibracional. E quando você segue esse GPS, sem medo, ele te leva diretamente para a linha de realidade onde sua melhor versão já existe. Mas para ativá-lo, você precisa dissolver os ruídos internos. E é isso que estamos fazendo.
A frequência original é o terreno, a excitação é o caminho, a vibração é o veículo. E agora que você começou a entrar no terreno, podemos seguir para as próximas revelações. Mas antes, aqui vem o segundo pedido de comentário. Sim, isso faz parte da reprogramação. Comente: eu permito que minha vibração me guie. Declare, assuma, ancore. Estamos chegando na metade deste primeiro bloco. E agora vamos entrar no ponto mais importante desta etapa: a reintegração do eu observador. Essa é a parte da meditação que ativa o estado que Bashar considera o mais próximo da mente superior. É o estado onde você deixa de ser a personagem e se torna a consciência que observa. A partir daqui, suas escolhas mudam, sua percepção muda, suas emoções mudam, sua vida muda. E ainda neste vídeo, eu vou te ensinar a técnica que permite sustentar esse estado durante o dia. A técnica que funciona mesmo quando você está cansada, ansiosa ou emocionalmente sobrecarregada. Mas isso fica para o próximo trecho. Antes precisamos completar esta primeira travessia. Respire. Volte para o intervalo entre as respirações, entre o ar que entra e o ar que sai. Ali está o observador. Agora, imagine que você retrocede alguns centímetros para trás dos seus próprios olhos. É só uma sensação, uma leve mudança, como se você estivesse se deslocando para trás da sua própria mente. Perceba o mundo sendo observado, mas perceba que você não está nele. Você está atrás dele, além dele, acima dele. Você é quem vê, você é quem percebe, você é quem testemunha, você é quem sente, você é quem escolhe. E no momento em que essa consciência desperta, você sai automaticamente da vibração antiga. Você desliga padrões, você quebra loops, você quebra repetições. Porque o observador nunca está preso ao drama. O observador está sempre livre. E agora você sentiu isso. Neste pequeno instante, você percebeu que a liberdade não é algo que você conquista, é algo que você lembra. E agora chegamos ao ponto final deste primeiro bloco. Eu quero te entregar a última peça desta primeira parte da meditação, a percepção da neutralidade. A neutralidade é o portal para tudo, tudo. É o ponto onde você deixa de resistir, deixa de lutar, deixa de carregar, deixa de controlar. É o ponto onde você retorna à sua vibração original. E é isso que vamos trabalhar profundamente no próximo bloco. Mas antes de encerrar este bloco, aqui vai nosso terceiro pedido de comentário. Comente agora: eu sou o observador. E sinta o que acontece, porque essa frase muda tudo. Respire outra vez. Sinta que o primeiro bloco abriu algo dentro de você, como se uma porta tivesse sido destrancada. Uma porta que não precisa ser empurrada, apenas atravessada. E você atravessa ao permanecer aqui, presente, entregue, receptiva. Porque agora entramos na parte mais profunda da técnica. A parte onde Bashar diz que a consciência começa a lembrar o caminho que sempre soube. E é aqui, exatamente aqui, que a reprogramação vibracional realmente acontece. Antes, você percebia a realidade a partir de um ponto condicionado. Agora, nesse estado, você está observando a vida a partir do centro, do ponto original onde sua vibração não carrega peso, culpa, história ou expectativa. Este é o terreno da transformação. Este é o campo onde a sua frequência começa a se reconfigurar. E para que isso aconteça completamente, você precisa entrar no estado mais poderoso da criação vibracional, a neutralidade consagrada. Bashar ensina que neutralidade não é frieza, indiferença ou ausência de emoção. Neutralidade é presença pura. É quando você está tão alinhada consigo que nada te puxa para baixo, nada te rouba energia, nada te sequestra emocionalmente. Você já percebeu como algumas situações te derrubam imediatamente, como se ativassem o mesmo velho padrão repetitivo? Talvez alguém diz algo que dispara uma memória. Talvez um e-mail chega e traz ansiedade. Talvez um silêncio desperta insegurança. Talvez uma falha ativa a culpa. Essas reações automáticas não vêm do presente. Vêm da vibração antiga que você carregava. Mas agora você está entrando no estado onde essas reações deixam de comandar você.
Você não está tentando controlá-las. Você está desfazendo o mecanismo inteiro. A neutralidade é o reset emocional do campo. É o ponto onde você toma de volta o seu poder, e é por isso que estamos aqui. Respire profundamente. Sinta o ar entrando pelas narinas e descendo até o centro do peito. Sinta o ar saindo devagar, como se estivesse empurrando para fora tudo aquilo que não pertence à sua vibração original. Mais uma vez. Inspire. Solte. Deixe cair. Agora imagine que dentro do seu peito existe uma superfície de água completamente calma, sem ondas, sem distorções, sem ruídos. Essa superfície representa sua neutralidade. Observe-a. Apenas observe. Talvez você perceba que algumas memórias tentam tocar essa água. Alguns pensamentos tentam criar ondas. Algumas emoções tentam perturbar a superfície. Mas basta olhar. Só olhar. Apenas olhar. Porque, no momento em que você observa, você se coloca acima do fenômeno. Você deixa de ser a emoção. Você deixa de ser o pensamento. Você deixa de ser a memória. Você se torna o observador. E quando você observa, você não vibra o passado, não vibra a história, não vibra o medo. Você vibra o agora. É nesse ponto, exatamente neste, que a reprogramação começa. E agora eu preciso te dizer algo profundo. Bashar afirma que não existe cura na positividade forçada. Quando você tenta fingir que está bem, sua vibração real continua ativa por trás da máscara. E é essa vibração oculta que cria sua realidade. Por isso, a neutralidade é tão poderosa. Ela não exige positividade, ela exige verdade. E a verdade é sempre neutra, porque ela não luta, ela não tenta controlar, ela simplesmente é. E agora você está sentindo isso no seu próprio corpo. Perceba, seu rosto começou a relaxar, seus ombros caíram um pouco mais, sua respiração ficou mais profunda, seu peito parece mais espaçoso, sua mente está menos turbulenta, sua energia está mais firme. Isso não é relaxamento comum, isso é neutralização, é sua vibração voltando ao ponto original. E quando você está neutra, você está criativa, você está magnética, você está alinhada. Neutralidade é o solo fértil da manifestação. Agora vamos trabalhar com algo ainda mais avançado, a dissolução dos ecos vibracionais. Ecos vibracionais são memórias emocionais que você acha que já superou, mas que continuam reverberando dentro do seu campo, baixando sua vibração base. São aquelas sensações que voltam mesmo depois de você pensar que já tinha resolvido, e aparecem em frases internas como: por que eu sinto isso outra vez? Eu achei que já estava curada. Eu pensei que tinha superado isso. Mas Bashar explica: você não está voltando para trás. Você está revisitando o mesmo ponto de um lugar mais alto. Isso é evolução espiralada. E agora eu quero que você perceba: existe algum eco vibracional tentando aparecer agora? Talvez uma memória. Talvez uma situação recente. Talvez uma dúvida. Talvez uma resistência sutil. Perceba, não tente empurrar. Não tente eliminar. Apenas observe. Observe como o eco tenta tocar a superfície da água, mas a superfície não reage. Ela continua lisa, intocada, neutra. É isso. Esse é o poder. Quando você observa sem se identificar, o eco não tem como sobreviver. Ele se dissolve automaticamente. Observe a dissolução. Sinta o peso esvaziando. Sinta a memória se abrindo. Sinta a identidade antiga se fragmentando. Sinta sua vibração voltando a ser sua, e não mais um reflexo de eventos passados. Você está limpando o campo, e quanto mais limpo o campo, mais fácil é reprogramar a realidade. Agora vamos entrar em uma parte essencial deste processo: a reconexão com a assinatura de excitação. No final do bloco 1, eu te disse que a excitação é o GPS vibracional que te leva diretamente para a realidade da sua melhor versão. Agora, você vai entender como isso funciona. Segundo Bashar, tudo aquilo que te excita, aquilo que faz seu corpo vibrar, sua alma pulsar, sua energia expandir, não é um desejo, é uma direção, é um sinal, mas não um sinal de fora.
É um sinal de dentro da versão de você que já vive aquilo que você deseja. Sim, sua melhor versão está tentando te chamar através da excitação. Quando algo te entusiasma, quando algo acende seu peito, quando algo te dá aquela sensação de preciso disso sem motivo, isso não é aleatório. É um rastro vibracional, um vestígio, uma assinatura enviada pela realidade que você quer acessar. Você já percebeu que algumas ideias te encontram como se viessem do nada, como se surgissem espontaneamente, como se estivessem esperando você ficar pronta? Esse é o primeiro sinal, o primeiro toque da sua outra versão te guiando. E aqui vem uma revelação profunda. Se você segue a excitação com ação, você salta automaticamente para a sua melhor linha de realidade. Mas se você sente excitação e não age, você enfraquece a vibração, você se desconecta, você volta para a linha antiga. É simples, direto, quântico. E agora você vai aprender a sentir essa assinatura com clareza. Respire novamente. Volte para o ponto de luz dentro do peito. Sinta a água calma. Sinta o observador presente. Sinta o eco se dissolvendo. Agora pergunte a sua vibração. O que me excita agora? Não pense, não force, não tente encontrar respostas óbvias. A resposta não vem em forma de pensamento, vem em forma de sensação. Sinta. Atenção nas sensações, não na mente. Talvez você sinta uma leve expansão, talvez um calor, talvez uma imagem muito sutil, talvez uma memória, talvez um impulso suave. Isso é suficiente, porque sua vibração já sabe. Tudo o que você precisa é reconhecer o sinal. Só isso, reconhecer. Mas agora, vamos mais fundo. Porque Bashar explica que existem 3 níveis da excitação. 1. A excitação vislumbre. É quando algo apenas toca sua vibração. Um pensamento rápido, uma imagem fugaz, uma ideia que atravessa. Esse é o primeiro chamado. 2. A excitação presença. É quando algo começa a voltar repetidamente. Já não é uma ideia isolada, é uma pulsação, uma força interna, uma vontade que aumenta. 3. A excitação irreversível. É quando você sente que não tem mais opção. É quando o corpo vibra junto. É quando a mente tenta duvidar, mas o sentimento não desaparece. É aqui que a transição de realidade acontece. E agora você está sentindo a segunda ou terceira camada emergindo. Você sabe que está. Talvez não consiga colocar em palavras ainda, mas sua vibração está se reorganizando. É por isso que você está aqui. Agora, antes de seguirmos, eu preciso que você preste muita atenção a isso. Nos minutos finais deste vídeo, eu vou te revelar a chave de Bashar chamada Estado de Seleção Frequencial Instantânea. A técnica que permite saltar para uma realidade diferente em questão de segundos. Essa técnica só funciona depois que você entra na frequência original e você já está dentro dela. Permaneça. Agora, voltamos, porque estamos prestes a ativar a parte mais poderosa desta meditação, a fusão entre neutralidade e excitação. Isso parece contraditório, mas não é. Neutralidade te mantém centrada, excitação te move. E quando você combina os dois, você se torna imparável, porque você age a partir da vibração, não do medo, não da dúvida, não do condicionamento, não da ansiedade, não da insegurança. Você começa a agir a partir do eu superior. Bashar diz que esse é o estado onde você se torna a linha de realidade ao invés de tentar alcançá-la. E é isso que começamos agora. Respire. Sinta seu corpo. Sinta o peso dos pés. Sinta a temperatura das mãos. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Agora imagine que aquela luz dentro do peito começa a se mover lentamente para cima, subindo, 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 até tocar a garganta, até tocar o centro do rosto, até tocar o ponto entre as sobrancelhas, até tocar a parte superior da cabeça. Essa luz agora circula. Ela gira, ela vibra, ela chama, ela te reconfigura. Ela está ativando a ponte entre o eu humano e o eu superior. E você sente isso, na pele, no corpo, no campo, uma energia que não estava ali antes, uma vibração fina, elegante, precisa, determinada.
Agora, lentamente, ela desce novamente para o peito. E quando ela chega, algo dentro de você se encaixa, como se um código tivesse sido decodificado, como se uma peça tivesse encontrado o lugar certo, como se uma chave tivesse girado no centro da sua consciência. Esse é o ponto da fusão. Neutralidade, excitação, alinhamento superior. E você percebe isso pelo silêncio. O silêncio não é vazio, é presença, é identidade verdadeira. Esse estado, exatamente este, é a frequência original em ação. Agora vamos aprofundar a reprogramação, porque você não está aqui apenas para sentir bem-estar. Você está aqui para reescrever a realidade. E reescrever a realidade exige apenas uma coisa. Apenas uma vibração precisa mudar para que tudo mude. E essa vibração é a vibração base. A vibração que você sustenta quando não está pensando em nada. A vibração que você emite naturalmente, sem esforço, sem intenção, sem controle. E agora, pouco a pouco, essa vibração base está mudando. Como? Porque você está em neutralidade profunda. Você está acessando excitação pura. Você está observando sem se identificar. Você está ouvindo sua vibração real. Você está dissolvendo ecos emocionais. Você está se separando da velha versão. Você está entrando no ponto de criação. E tudo isso somado forma a nova vibração base. Você está literalmente se tornando uma nova versão de si mesma enquanto escuta este vídeo. E agora, exatamente agora, sua realidade já começou a se reorganizar. Você talvez não veja isso imediatamente, mas você vai sentir. E quando sentir, tudo ficará claro. Agora vamos trabalhar algo essencial. A identidade vibracional. Sua identidade não é um conjunto de crenças. Não é sua história. Não é seu passado. Não é suas dores. Não é sua personalidade. Sua identidade é a vibração que você sustenta quando está em silêncio. E agora você está mudando essa vibração base. Isso significa que você está mudando sua identidade. E quando a identidade muda, a realidade não tem escolha. Ela responde, ela reorganiza, ela curva, ela abre, ela expande, ela atrai, ela transforma. Não é metafórico, é literal, é quântico, é imediato. A realidade responde à identidade vibracional, não ao pensamento, não ao desejo, não à afirmação, não à visualização. A identidade vibracional vem antes, e agora você está reconstruindo a sua. Agora volte para o ponto de luz no peito. Observe como ele está maior, mais brilhante, mais estável. Observe como você está mais silenciosa. Observe como sua energia está mais fina. Observe como seu corpo está mais leve. Tudo isso é indicativo de que você está entrando em coerência vibracional. E é somente dentro dessa coerência que a técnica final, a mais poderosa, pode funcionar. Mas isso é para o último bloco. Antes de encerrarmos este bloco, você precisa ancorar essa etapa com a terceira e última chamada para comentário dentro do vídeo. Comente agora. Eu me alinho com a minha melhor linha de realidade. Escreva, sinta, ancore. Seu campo está ouvindo você. A realidade está te observando. E você está escolhendo. Respire profundamente uma última vez. Sinta o corpo. Sinta a vibração. Sinta o silêncio. Porque agora você está pronta para o bloco final. É nele que entregarei a técnica completa, a chave vibracional, a seleção instantânea de realidades, o portal da melhor versão, o estado que Bashar considera o mais transformador já ensinado. E no final, você compreenderá que a reprogramação não é algo que você faz, é algo que você se torna. Respire, mais uma vez. Sinta como se cada parte do seu corpo estivesse se reorganizando em silêncio, como se a realidade estivesse segurando a respiração à sua volta, aguardando o próximo passo que você está prestes a dar. Tudo o que você fez até aqui abriu espaço. Agora, você não está mais onde começou. A versão de você que iniciou esta jornada já não existe. Ela se dissolveu no caminho, e no lugar dela, algo novo pulsa, mais nítido, mais consciente, mais presente. Feche os olhos por um instante
e tente perceber o que mudou. Não pense, só sinta. Há um campo mais amplo te envolvendo. Algo que não estava ali antes. Algo que te observa de volta. Algo que parece reconhecer cada movimento da sua vibração como se já soubesse tudo sobre você. Isso é o toque final da frequência original. É como se sua mente superior estivesse se aproximando depois de anos tentando te alcançar e agora, enfim, encontrasse uma abertura, um portal, um espaço sagrado onde ela pode falar sem interferência. E ela fala através de sensações, de silêncio, de presença, de pequenas intuições que surgem como se viessem de um lugar onde o tempo não existe, de percepções que chegam antes das palavras. Tudo isso é você. Tudo isso é sua consciência expandida. Tudo isso é o estado que Bashar descreve como o limiar entre realidades. E é onde você está agora. Sinta uma luz se formando ao seu redor, não uma luz suave, mas uma luz viva, pulsante, como uma chama que respira. Ela cresce a cada segundo, como se estivesse respondendo ao seu chamado interno, como se estivesse acordando junto com você. Essa luz não vem de fora. Ela nasce do centro da sua existência. Ela é o que você sempre foi quando todas as máscaras caem, quando todos os medos enfraquecem, quando todas as histórias se dissolvem. Sinta essa luz expandindo-se além do peito, preenchendo os braços, o rosto, as pernas, a respiração. Sinta ela ultrapassando o corpo, tocando o ar, tocando o ambiente, tocando o invisível. Você não está apenas sentindo, você está se tornando essa luz. E por um segundo, permita-se perceber que nada pode te ferir aqui. Nada pode te puxar para baixo. Nada pode te diminuir. Nada pode te limitar. Porque aqui, você é a vibração antes do pensamento. Você é a vibração antes do medo. Você é a vibração antes do nome. Você é a frequência original. Agora, visualize diante de você duas portas. Elas não são portas físicas, são portas vibracionais, portas que existem dentro da sua consciência. Uma feita de peso, repetição, memória antiga. Outra feita de leveza, fluxo, possibilidade. Ambas estão abertas. Ambas são familiares. Uma representa tudo o que você viveu até agora. A outra representa tudo o que é possível a partir deste momento. Você não precisa escolher com esforço. Não precisa empurrar. Não precisa decidir com a mente. A porta correta responde ao corpo, ao espírito, à expansão, ao brilho. Aquilo que faz o coração se mover como se estivesse lembrando de algo que perdeu pelo caminho. Sinta qual porta te chama. Sinta qual porta vibra junto com você. Sinta qual porta reconhece sua presença como se estivesse esperando você voltar. E então, apenas dê um passo interno, um passo vibracional. Um passo que não envolve movimento físico, apenas intenção. E quando você atravessa, algo acontece. Não é barulho, não é luz intensa, não é choque, é silêncio. Um silêncio tão profundo, tão cheio, tão vivo, que parece abraçar você. Um silêncio que não te esvazia, te completa. Nesse silêncio, você não está mais procurando respostas. Você é a resposta. Você não está mais pedindo direção. Você é a direção. Você não está mais implorando por mudança. Você é a própria mudança. Tudo está diferente aqui. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você mudou sua vibração base, mudou sua presença, mudou sua identidade energética. E agora, a realidade vai te responder na mesma frequência. Sinta o ar ao redor vibrar como se estivesse mais leve. Sinta o corpo mais espaçoso. Sinta a mente como uma superfície calma, onde nenhum pensamento consegue criar tempestade. Sinta que existe um campo invisível ao seu redor que te alinha, te protege, te guia. Esse campo sempre existiu. Você só não conseguia ouvi-lo. Agora você consegue. E é aqui que a técnica mais poderosa começa. Não é algo para decorar. Não é algo para repetir mecanicamente. É algo para sentir. Quando você se encontrar diante de qualquer situação, dúvida, ansiedade, pressão, medo, silêncio, volte imediatamente para o que está sentindo agora. Volte para a superfície calma, para o observador, para a luz, para o espaço entre respirando,
para esse estado. Ao voltar, você muda de linha de realidade, instantaneamente, sem esforço, sem luta, sem controlar nada, porque, neste estado, a realidade te obedece, não por poder, mas por ressonância. Ela responde ao que você é, e agora você é frequência original. Agora, permita que uma nova percepção surja. Ao seu redor, existem infinitas versões de você. Versões que escolheram caminhos diferentes. Versões que seguiram medos. Versões que seguiram intuições. Versões que desistiram. Versões que floresceram. Versões que se curaram. Versões que se expandiram além de qualquer limite. Todas elas coexistem. Todas estão vivas no campo. Todas são reais em suas próprias linhas. Mas apenas uma vibra com você agora. A versão que já vive alinhada à neutralidade, ao fluxo, à excitação pura. A versão que já vive na sua melhor linha de realidade. Você se aproximou dela, sentiu sua presença, ressoou com seu campo, se uniu à sua vibração. E agora você está tão perto que pode sentir o ar dela tocando o seu. Agora simplesmente permita que as duas se tornem uma só. Não force, não imagine, só permita. Permitir é tudo. Sinta sua energia misturando-se. Sinta suas memórias se alinhando. Sinta suas escolhas futuras se reorganizando. Sinta sua vibração se ampliando. Sinta a versão antiga de você se desfazendo, como fumaça ao vento. Você não está indo em direção à sua melhor versão. Você está se tornando ela. Aqui, agora, silenciosamente, naturalmente, profundamente. Permita. Agora, quando tudo está mais leve, quando tudo está mais amplo, quando tudo está mais claro, quando seu campo está aberto de forma inédita, eu quero te entregar algo especial, não como anúncio, não como venda, mas como continuação desta jornada. Existe um guia chamado Realidades Paralelas, um guia que aprofunda exatamente o estado que você acessou aqui. Um guia que ensina com precisão vibracional como escolher conscientemente a linha de realidade onde sua melhor versão já existe e permanecer nela. Ele não é para todo mundo. Só faz sentido para quem alcançou o estado que você alcançou agora. Só faz sentido para quem sente que a vida está mudando de dentro para fora. Só faz sentido para quem percebe que existe mais do que o que foi ensinado. Só faz sentido para quem está pronta. Se este vídeo te tocou de verdade, o guia vai te abrir portas que você nem imaginava. Você vai sentir quando olhar para ele. A vibração vai te dizer. Ela sempre diz a verdade. Agora, respire pela última vez. Suavemente, profundamente, sem esforço. E permita que tudo o que você viveu aqui continue trabalhando dentro de você quando a narração terminar. Você não volta igual. Você não pensa igual. Você não sente igual. Você não vibra igual. A partir de agora, você caminha com uma nova presença, uma nova luz, uma nova consciência. Você é a frequência original, e sempre foi, e sempre será.